Tá aí, gente. Este é a aula do Segundo Reinado. O Segundo Reinado da história do Brasil vai de 1840 a 1889, tá? Este é um período da história do Brasil bem mais longo. Se você pensar bem, vamos pensar rapidamente aqui. Ó. O primeiro reinado durou só 9 anos. O primeiro reinado começa ali no que seria, né, 1822, termina em 31 com a renúncia de Dom Pedro I. A regência também durou só 9 anos, de 31 a 40. E este é o período de 49 anos de um único homem governando o Brasil. Aliás, o defensor perpétuo do Brasil, o imperador Dom Pedro II, que está vendo aqui uma xilografia dele sendo coroado, representa o homem que por mais tempo governou o Brasil até o momento histórico que temos hoje. Tá? E esse segundo reinado é dividido em um período de grande estabilidade, sobretudo por causa do café, tá? E depois de um período de crise, coincidentemente também por causa do café. Então, uma coisa que a gente já vai adiantar agora, mas depois vai aprofundar, é que o café na história do Brasil vai ter 2 momentos. Vai ter o café carioca, que está muito ligado à história do Dom Pedro, está muito ligado à história do que seria ali, né? O Dom Pedro II no poder e o café carioca escravocrata apoiando a monarquia. E depois nós teremos o café de São Paulo crescendo. E à medida que o café de São Paulo cresce, o senhor Dom Pedro II vai perdendo força, porque o carioca era monarquista, mas o paulista vai ter uma certa tendência ao republicanismo. Por isso, inclusive, depois que começa a república, você vai chamar de café com leite, lembram? Que é São Paulo e Minas Gerais associados. Tá? Mas vamos começar com essa imagem aqui. Ó. Fatos marcantes do auge. Tá? Não se preocupe, a gente vai voltar lá na história dos partidos. Ele é meio que encerramento dessa ideia, tá bom? Então, fatos marcantes do auge. Parlamentarismo às avessas, que é um assunto que eles gostam de colocar, sobretudo para quem vai fazer vestibular, não tanto para o Enem. Ascensão do café, esse aqui é para o Enem, tá? Para os vestibulares também, mas é para o Enem. A Lei Eusébio de Queiroz, que a gente sabe que é a primeira lei no Brasil efetiva que vai lidar com a questão da escravidão. Uma política de imigração, que está aqui na matéria minha, eu vou comentar sobre ela, mas vocês estudam isso melhor com o pessoal da geografia. E a Era Mauá, que é o primeiro surto industrial do Brasil, quando o Brasil quase foi para frente e não foi. Tá? Bom, vamos começar com parlamentarismo da avessas. Sistema político estabelecido no Brasil com Dom Pedro II. É preciso entender que o Brasil, em 1824, era uma monarquia que tinha tendências absolutistas. Eu espero que vocês se lembrem disso. Não é? O nosso querido Dom Pedro II, ele vai herdar do pai o poder moderador. Então, uma coisa que é para quem está pensando em fazer alguma prova por aí. Ó. Dom Pedro I tinha o poder moderador. Ele que criou e exercia. O poder moderador permitia a ele interferir nos outros poderes, tanto no executivo quanto no judiciário. Dava até uma sensação de que ele era um absolutista. Não era, mas lembrava. Tá? Na regência, não teve poder moderador. O poder moderador só pode ser exercido pelo monarca. Os regentes se apresentavam ao rei, mas não o eram. E aí, logo depois, a gente tem Dom Pedro II sendo coroado. E o poder moderador volta a existir. Só que, possivelmente, para tentar diminuir um pouco o poder do rei, no Brasil, o que eles pegam e fazem? Eles estabelecem um modelo político de sistema parecido com o inglês, que é o parlamentarismo, no qual cria-se a figura do ministro, tá? Cria-se a ideia de que você vai eleger um ministro pelo parlamento, e aí quem teria o poder de verdade é o parlamento que escolheria o primeiro-ministro. Só que no Brasil, o Dom Pedro II usou o poder moderador e estabeleceu que, tudo bem, vai ter o primeiro-ministro, mas quem vai escolher ele sou eu. Então, na verdade, o primeiro-ministro do Brasil, ou o ministro do Brasil, como era chamado, né, ministro conselheiro, era leal ao rei. Daí a ideia de às avessas, invertido. O parlamentarismo normal é diferente do parlamentarismo às avessas. Está aqui 2 esquemas para vocês entenderem, tá? Eu vou fazer uns rabiscos aqui, depois eu apago. Vou usar o apontador, aliás, fica melhor. Você tem o poder moderador e você tem o imperador. O poder moderador escolhe o Conselho de Estado, onde vai estar o primeiro-ministro. Tá vendo? Então, o poder legislativo, ele não tem como interferir aqui, ó. Ele não tem como interferir, resultando num Conselho de Estado que está subordinado ao Poder Executivo. O Poder Executivo escolhe os ministros, o Poder Legislativo escolhe apenas as câmaras. Quando você estabelece a criação do primeiro-ministro, que é aqui o de baixo, o Poder Executivo continua escolhendo o primeiro-ministro, em vez de ser o Poder Legislativo. O normal era eu pegar essa palavra primeiro-ministro e colocar aqui embaixo. O Poder Legislativo escolhe o primeiro-ministro, a Câmara dos Deputados e o Senado junto. No Brasil, você tem essa inversão. Então, o parlamentarismo às avessas é apenas a prova irrefutável e inquestionável
que no Brasil, graças à Constituição de 1824, o poder estava na mão do imperador. E aí eu lhe pergunto, qual a relevância disso numa prova? Simples. Como eu faço para ter poder se eu sou um latifundiário e quem manda é o rei por causa do poder moderador? Apoio o fim da monarquia. Por isso os paulistas começam a pensar em república, não é para dar poder ao povo, nem para mudar o Brasil. É simplesmente para que eles não tenham mais que se subordinar aos ditames do Dom Pedro II. Talvez seja por isso que a história, de forma bem irônica, chama a república de velha. Lembra? Porque ela nasce nas mãos das mesmas pessoas que antes tinham poder, aquelas latifundiários. A discussão não era em mudar o Brasil, a discussão era só em chegar ao poder. Tá? Ok? Bom, dito isso, a gente agora volta lá para a tela e vamos falar da matéria que eu tenho maior preocupação. Gente, que não vamos fazer um combinado. Vocês têm que aprender uma dinâmica nova de aula. Eu estou tendo que aprender, vocês estão tendo que aprender. Eu estou tendo que diminuir minhas gracinhas, porque você imagina essa merda depois aparecer em tudo quanto é vídeo aí, alguém fazer meme disso. Então, eu estou segurando um pouco minha língua. Claro, um pouco. E tudo tem limite. E vocês também vão ter que segurar a língua de vocês, que é uma coisa que está me incomodando um pouco e eu preciso de arranjar uma dinâmica junto com vocês, que é a seguinte. Eu estou aqui falando e aí, de repente, você travou numa parte do parlamentarismo das avessas. Então, minha sugestão é, pega um papel, põe do lado, vai anotando. Tá? Hora que terminar, a gente tira essas dúvidas. Tá? Se precisar, a gente remarca um outro horário à tarde, porque eu tenho aula em outras turmas depois, para a gente continuar tirando dúvida. Agora, dúvida de parlamentarismo das avessas, mesmo se você tiver, dependendo da dúvida, não seria o fim do mundo você largar para lá, não, porque é uma matéria pouco relevante. Agora, essa aqui, você vai anotar na bodega aí qualquer dúvida e não vai deixar de tirar. A história do café é a base do que eles cobram nessa matéria. Vamos lá, então? Primeiro, eu fiz uma tabela da visão geral, tá? Quando eu fiz a internet, tá? Se entenda. Vale do Paraíba ou Baixada Fluminense. Esse é o carioca. Esse aqui eu acho que dá para você imaginar que é o paulista. A região carioca, a região do café do Rio de Janeiro, predominou até 1850 para 60 no máximo. E ele era de plantation, ou seja, aquelas três características que a gente aprendeu lá na sociedade açucareira. Latifundiário, monocultor, voltado para exportação. As técnicas eram mais rudimentares e estas duas são as características que você não pode esquecer de jeito nenhum. Era monarquista e escravocrata. Tá? O fato dele ser escravocrata explica também que a produtividade era mais baixa, além que o solo não era dos melhores. Tá? Então, eu uso uma mão de obra escrava, tá? Eu uso uma mão de obra básica. Quando o café espalhar para São Paulo, a região do interior de São Paulo, que a gente vai chamar de Oeste Paulista, ali, ó, Jundiaí, Campinas, Laranjais, sabe? Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Cadeia do Preto, aquela área todinha. O café paulista ele já vai adotar um modelo diferente. Um modelo que vai me lembrar liberalismo, um modelo que vai me lembrar... posso fazer uma comparação aqui com a aula de história geral, gente? Vocês lembram daquela aula que você teve um dia de Revolução Inglesa? Que a gente fala que tem uma nobreza que era burguesada, que apesar de ser nobre, dono de terra, ele tinha uma postura burguesa, ele tinha influência liberal? É o cafeicultor de São Paulo. Ele tem características liberais, ele tem características burguesas. Tá? E isso é importante, porque aí em cima disso você vai perceber que ele vai mudar o seu jeito de lidar com a economia do café. Ele vai se preocupar em ganhar dinheiro, ele vai se preocupar em modernizar a técnica, tá vendo? Ó. E ele vai acabar adotando ideias republicanas e abolicionistas. Eu queria muito que vocês se atentassem a esses dois aqui. Ó. Essa é a diferença fundamental entre eles. Tá vendo que eu sou bom para rebuscar? Monarquista, escravocrata, republicano e abolicionista. E como o café está no interior, está longe do litoral, para que eu possa escoar ele, as ferrovias vêm crescendo. Então, se você vai ter expansão do café, você vai ter formação de ferrovias. Tá? A produtividade era maior, porque o tipo de mão de obra era melhor, era uma mão de obra onde você pagava para a pessoa e ele tinha interesse em produzir, e também porque o solo era aquela terra roxa, a terra vermelha, não é? Maior produtividade, maior qualidade. Tá? Aqui tem um erro, gente. Aqui tem um erro. Queria muito que vocês se atentassem a esse erro. Deixa eu só admitir uma pessoa que chegou agora. Boa tarde. Tá? Então, continuemos. Qual que é o erro? A mão de obra é assalariada também, mas não é só assalariada, tá? Você vai lembrar de uma coisa chamada parceria. Isso aqui é meio importante. O que é parceria? É aquela mão de obra
onde você combina com o cara de que ele vai plantar e ele vai ficar com a parte da produção do café e a outra parte vai ficar para você. É o meieiro, é o quarteiro. Lembra da pecuária do Brasil Colônia? Que a gente estudou, você vai fingir que lembrar então. Tá? É a mesma coisa. Você combina com o cara uma parte. Então, nem sempre vai ser assalariado. Eu fico preocupado de repente, o cara escrever sobre parceria, né, e vocês ficarem em dúvida. Ok? Bom, tem mais gente atrasada chegando. Gente. Tá? Só um minutinho. Vamos para o próximo? Aqui, ó. O Brasil, a ideia de que o Brasil rei era o café é inclusive para poder fazer aquela comparação de que Dom Pedro só ficou tanto tempo no poder, Dom Pedro II, é claro, porque o café deu uma estabilidade econômica para o segundo reinado. E aqui a gente tem, não é, a área inteira. Muita atenção a ela. Vamos de novo. Dessa vez vou usar o apontador. Tá? Esse café aqui, ó, é o café do Rio de Janeiro. É o café da Baixada Fluminense. Esse é o café que começou a expansão em 1820, 1830, e que teve seu auge ali entre 40 e 50. É o café dos barões do café. Guarda esse nome. Por que ele é um barão? Porque ele está ligado à monarquia. Tá? Ele está muito preocupado em ter status, ele está preocupado em participar da corte, ele usa escravos. Ele é um, entre aspas, novo senhor de engenho. Tá? Agora, senhor do café, chamado barão do café. Conservador, escravocrata, monarquista. Só que a expansão da lavoura do café vai avançando. Olha aqui, ó, acompanhando a setinha. Vai para Taubaté, em São Paulo, Bragança Paulista, Campinas, tá vendo? Sobe até chegar em Ribeirão Preto. Esse é o café que avança até mais ou menos 1860 para 70. Esse é o café que a gente combinou chamado Oeste Paulista. Esse café é importantíssimo porque ele traz aquelas modernidades novas. Então eu tenho dois grupos bem diferentes. O Barão do Café, carioca, do Vale do Paraíba, e o empresário do café, o paulista, que usa mão de obra imigrante e que começa a defender as republicanas. Vou antecipar um negócio aqui, ó. Veja que meu mapa vai até 1885, ele está bem restrito aqui, tá? Agora eu vou te antecipar dizendo assim, ó. Eu quero que você olhe para essa setinha e reconheça que aqui ele vai continuar subindo. E que aqui também. Portanto, o café do Oeste Paulista não vai incluir só São Paulo. Ele vai incluir também o sul de Minas Gerais, o norte do Paraná e, pasmem, senhoras e senhores, vai chegar até Goiás. Só que quando ele chega em Goiás, ali pelo Triângulo Mineiro, já é república, tá? Então, quando alguém falar para você de Oeste Paulista, vai além, tá? Vai além de São Paulo. E aqui tem um resuminho para quem tá em dúvida ainda. Vou fechar esse negócio, gente. Beleza. Tá? Ele vai incluir isso aqui. Tá? Ele vai incluir toda essa região. Olha lá. Baixada Fluminense, Vale do Paraíba, Oeste Paulista, empresário do café. Tá? Ok? Pronto, resolvido. Esse mapa é para a gente fechar aqui que eu te pedi, que é muito importante, que é a questão das ferrovias. Ó. Você está vendo? Aqui no Rio de Janeiro tem pouquíssima. A hora que você olha para São Paulo, a ferrovia que desce para Santos, né, para escoar o café, e olha o tanto de ferrovias. Tá vendo? E essas ferrovias, ó, chegam lá em Araguari. E daqui elas vão para Goiás, lá do Triângulo Mineiro. E elas descem de Tararé até chegar em Londrina, no Paraná. Então, Minas, ó, Poços de Caldas, Goiás, ali a região de Catalão, tá? E Paraná, região de Londrina. Isto é o Oeste Paulista. Tá? Então, resumindo isso aqui, porque é extremamente importante. 1. O processo de ocupação da expansão do café começa para valer no Rio de Janeiro, espalha-se em pequena quantidade para o Espírito Santo, mas avança sobretudo para o interior de São Paulo. O café carioca tem diferenças fundamentais com São Paulo a título de sociedade. A sociedade carioca é mais conservadora, é monarquista e é escravista. Enquanto a sociedade que se espalha pelo interior de São Paulo, Botucatu, Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, é uma sociedade progressista, liberal, republicana e abolicionista. E vai ser formadora daqui a pouco da República Velha, tá bom? Que é a nossa próxima aula, Crise do Segundo Reinado. Fechado? Guarda esse aí. Se tiver dúvida, por favor, me cobre.
3 assuntos bem mais rapidinhos agora. Primeiro, a questão da escravidão na sua origem, por enquanto, só na sua origem. Desde o final ali do processo de chegada dos europeus no Brasil, ou seja, redescoberta do Brasil lá em 1808, a Inglaterra vem fazendo pressão para acabar com a escravidão no Brasil. Em 1815, ela proíbe o tráfico acima do Equador. Tá? Em 1822, ela, para reconhecer o Brasil como independente, ela defende que o Brasil tem que proibir o tráfico negreiro, o que não acontece. Mais tarde vai virar lei para inglês ver. Em 1845, ela faz a lei famosíssima que todo mundo já ouviu falar, a Bill Aberdeen, que estabelece que nenhum navio poderia ser pego no Atlântico fazendo a prática do tráfico negreiro. E quem iria coibir isso era a Marinha Inglesa, tá? Que podia resultar, inclusive, na execução dos traficantes. Tá, ok? Aí, eu quero que você olhe e perceba que eu mostrei aqui uma tabela da entrada dos escravos em toda a história. Isso aqui é um tipo de coisa que depois você pode voltar lá na nossa aula, que vamos postar, que essa aula vai ser postada, para dar uma analisada mais profunda nisso aqui. Ó. Comentários que a gente pode usar. Está vendo o tanto que aumentou de 1530 a 1575? Por quê? Auge do açúcar. Olha a data. Auge do açúcar. Aí por que de 1741 a 1750 também teve um período até grande? De novo, mineração. Agora, em 1820 para 30, 250 mil, por quê? Café carioca. Carioca, tá? Ok? Aí vem, olha a diferença da população livre para a população escrava. Olha o tanto que vai mudando. Você tem, em 1850, população escrava representando significativamente quase a metade, tá? A gente vai acabar daqui a pouco, mas ainda dá tempo, tá ok? Falta 10 minutos ainda. Então, aqui, ó, já em 87, olha o número reduzido. Por quê? E por que eles botaram essa data? Porque é antes da Lei Áurea. Por que reduziu? Lei Eusébio de Queiroz. A lei que proibiu o tráfico negreiro. É essa lei que reduziu. Olha lá, 45, 54 mil, 50, 23 mil, 51, só 3 mil. Então, a Lei Eusébio de Queiroz não é lei para inglês ver. A Lei Eusébio de Queiroz funcionou. Tá? E política de imigração. É o inverso, concorda comigo? Olha a diferença de 6.300 em 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz foi assinada, e em 1880, 183 mil, aumentando substancialmente o número de imigrantes que estavam substituindo a mão de obra escrava. Então, essa é a análise que tem que fazer. E repare que o pulo é a partir de 1870. Também te explico por quê. Porque é quando o café paulista supera o carioca em quantidade e em importância. Tá? E a Era Mauá é o surto industrial que o Brasil viveu no segundo reinado. Está lá no seu material, você pode dar uma olhada nele. O que aconteceu? Estabeleceu-se essa lei no Brasil, a tarifa Alves Branco. Antes, eu espero que vocês se lembrem da aula de primeiro reinado, o Brasil teve uma lei que beneficiava os produtos ingleses, cobrando taxas mais baratas para os produtos ingleses. A lei da Alves Branco substitui isso, cria uma sociedade auxiliadora da indústria nacional. É para auxiliar a indústria nacional. Como? Cobrando taxas mais altas de produtos importados. Você pode chamar de protecionismo. É um tipo de protecionismo. E aí ocorre a abolição do tráfico. E sobra dinheiro. Aquelas pessoas que antes compravam escravos desistem. Ou não podem comprar, mas tem dinheiro, não tem? Qual é a solução? Investem na indústria. Portanto, parte do dinheiro da Era Mauá vem da sociedade cafeicultora. Tá bom? Como empresário, investiu na produção de navios, estradas, etc. Mas, infelizmente, a Era Mauá falhou. Aí o cara pode perguntar na prova vestibular, por que falhou? 3 respostas básicas. Primeira, porque houve forte oposição inglesa. Claro, a Inglaterra não queria uma concorrência dela no Brasil, que estava se industrializando. 2, o rei não apoiou Mauá. E era importante, porque era poder moderador. E terceira e última, a própria sociedade cafeicultora, que em parte financiou a Era Mauá, temia perder o seu poder para a burguesia. Achava que o Brasil era um país que devia realmente estar calcado na agricultura e não na indústria. Sozinho e abandonado pela elite agrária, pelo rei, sofrendo pressões inglesas, a tarifa Alves Branco cai e a concorrência inglesa destrói a indústria nacional. É um surto industrial e não um processo de industrialização. Ok?
Meninos, a parte expositiva é aqui, ela termina. Espero que vocês tenham entendido.